Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é destacando o que é positivo. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm feito comentários, compartilhado meus vídeos também, e agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. Destacar o que é positivo nos tempos atuais é extremamente importante. Porque nós precisamos compreender que nós estamos melhores do que estávamos antes, apesar de que existem dificuldades. Mas nós fazemos parte de uma lei de Deus chamada lei de progresso, e nós progredimos de forma continuada, o planeta progride. Por isso que a gente tem que observar um pouco mais, com carinho, as coisas que são positivas. O objetivo desse vídeo é exatamente falarmos sobre isso, né? Por exemplo, quando se anunciou a pandemia, com certeza não imaginávamos que ela se alongaria por tanto tempo e trouxesse consequências tão desastrosas. Alguns pensamos que o isolamento decretado não duraria mais que uns 15 dias. Não imaginamos a dimensão que tomaria o vírus, ceifando vidas, enchendo hospitais, deixando-nos todos alarmados. No entanto, embora nem todos tenhamos o olhar direcionado para as coisas boas, observemos que a pandemia despertou e fez com que nós observássemos muitas outras coisas boas. A pandemia não é uma boa coisa, mas coisas boas que existem e que foram exatamente com a pandemia destacadas. E destacadas das mais diversas formas. Em uma capital aqui de um dos estados brasileiros, surgiu um interessante projeto oferecendo aulas gratuitas sobre gastronomia. O projeto apresenta alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, qualquer desperdício na elaboração dos pratos motiva perda de pontos ao aprendiz. E toda comida preparada pelos alunos e professores é devidamente servida àqueles que não têm meios de prover a própria alimentação. Dessa forma, enquanto dezenas de jovens esforçados se preparam profissionalmente de forma gratuita, centenas de refeições são oferecidas para quem não tem garantida a sua alimentação de outra forma. Eis uma fórmula para transformar vidas, preparando mão de obra especializada, ao mesmo tempo respeitando a natureza, aproveitando devidamente os produtos alimentícios e oferecendo o pão a quem tem fome. Vemos que, mesmo quando tudo parece estar perdido, surgem opções positivas. E as coisas nunca estarão perdidas, porque nós temos no planeta Terra Jesus como nosso governador. E nós temos Deus como nosso Pai, que nos quer bem, nos ama, quer que nós alcancemos a felicidade, mas nós temos que vencer os percalços do caminho. Muitas vezes se faz necessário que nos sintamos pressionados por circunstâncias negativas para que a gente saia da nossa comodidade pessoal. São situações em que a gente se acomoda, né, a zona de conforto, a gente se acomoda com uma determinada coisa e prossegue nela como se fosse de forma indefinida, para sempre. Eu tenho esse trabalho de divulgação da doutrina espírita há várias décadas já. E os centros espíritas fecharam. E eu fiquei sem ter como fazer o trabalho que eu tenho feito há muitos anos. Aí me surgiu a ideia, sugerida, né, de criar um canal de palestras espíritas no YouTube. E é o que eu tenho feito desde então. Iniciei em abril de 2020, bem no início da pandemia. Não pretendo parar com ele, até que eu tenha forças para realizá-lo. Os centros espíritas voltaram a abrir. Voltei a fazer as palestras presenciais, mas continuo com esse trabalho, que já são quase 900 vídeos postados. É um trabalho que você continua. Isso surgiu a partir do quê? Da terrível pandemia, que fez com que você saísse da sua zona de conforto e desse um jeito para continuar vivendo.
Muitas pessoas perderam empregos, mas aprenderam a sobreviver com iniciativas criativas e engenhosas, descobrindo seus próprios talentos. Quantas pessoas passaram a fazer a comida dentro da sua própria casa e vender a comida fora de casa? Quantas coisas surgiram com essa ferramenta extraordinária que é a internet, dando aulas através da internet, ensinando, né, muitas coisas, muitas profissões através da internet mesmo. As próprias escolas, né, tanto as escolas particulares quanto as escolas do Estado, passaram a transmitir as suas aulas através da internet. Ou seja, o mundo não parou. O mundo continuou no seu processo de crescimento, de evolução, apesar da pandemia. Então é preciso que a gente olhe as coisas que são positivas e que foram surgindo em razão justamente desse trauma causado pela pandemia. Observamos que muitas famílias, graças ao convívio mais próximo dos seus, descobriram pontos de conexão que jamais haviam notado. Graças às aulas virtuais, como dizíamos, para melhor orientar seus pequenos, as mães estão se revelando exímias professoras. Multiplicaram-se momentos de diálogo e troca de confissões entre os familiares, que antes não tinham tempo para isso. E há tempo para relato de artes e brincadeiras que os pais faziam na sua infância. Também começamos a ter um pouco mais de tempo para ver fotografias antigas da família, sem esquecendo-se de que precisávamos trabalhar profissionalmente. Mas fotografias recheadas de histórias, ricas de acontecimentos dos antepassados, próximos ou um pouco mais distantes. Em muitos lares foi instituído o momento da oração em conjunto, no intuito de se ampararem mutuamente. Inúmeros livros foram retirados da estante para serem devorados por mentes ávidas de conhecimento, de romance e de aventura. Crianças vão dormir mais felizes por terem alguém mais perto para lhe contar suas histórias. Sim, a pandemia trouxe dor, não terminou ainda. Assinalou dias de incerteza, dúvidas e dificuldades, sim, também, porque não confiamos plenamente em Deus ainda, porque Deus não iria querer o nosso sofrimento, pura e simplesmente por nos fazer sofrer. Havia uma razão, e a razão para tudo o que aconteceu, e ainda não terminou, são exatamente as nossas imperfeições, que acabam criando situações como essas da própria pandemia. A pandemia também nos trouxe algumas lições de retorno ao lar, a valorização de coisas simples, a saudade de um abraço, que não pode ser dado, o desejo de estarmos próximos mais rapidamente. Deus é de tal forma sábio que mesmo no caos, feito por nós, não por Deus, oferece-nos oportunidade de crescimento, de progresso. Olhemos ao nosso redor, não percamos a chance que nos são oferecidas para sermos melhores, mais fraternos, mais irmãos, mais solidários. Aprendamos a destacar o que é positivo. E quantas coisas positivas existem. Uma delas é o cuidar da própria saúde. Quantos de nós, antes da pandemia, não ficávamos preocupados com uma gripe, não ficávamos preocupados com uma dor aqui ou ali, achávamos que era coisa passageira. Depois da pandemia, que vimos a seriedade, né? Observamos que as pessoas passaram a olhar mais para dentro de si mesmo, olhar mais para a sua saúde, a saúde dos que convivem com você, lembrando que aqueles que faleceram por causa do vírus, por causa da pandemia, não morreram por culpa desse ou daquele governo. Não morreram por imprevidência de alguém, de maneira nenhuma. Aqueles que tinham que passar pelo processo do desencarne, nesse momento da pandemia, passaram. Aqueles que não tinham que passar, não passaram. Porque foram milhões de brasileiros que pegaram o Covid.
Mas tivemos 700 mil mortes, que é muito, não tem dúvida nenhuma. Mas não há culpa, não há derrogação da lei de Deus. Nós desencarnamos na época que é propícia, que é certa, a não ser que a gente cometa a imprudência do suicídio. Aí a morte vem antes. Mas o olhar nas coisas boas, basta que a gente abra os olhos. Jesus mesmo já nos ensinava, né? Que é necessário ter olhos para ver as coisas que são boas. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e que a gente passe a destacar o que é positivo. O que é negativo, a gente isola. Não que a gente vá esquecê-los, mas vamos falar das coisas que são boas. Falar de Deus que é bom, que é justo, que é misericordioso. Falar dos parentes que estão próximos de nós por razões que a doutrina espírita nos explica. Não são razões desconhecidas. A doutrina espírita já nos explica que estamos com esse ou com aquele parente por razões que estão exatamente dentro daquilo que fizemos em reencarnações anteriores. Não é castigo, temos essa ou aquela família, mas tudo dentro das leis de Deus. Pensemos nisso e destaquemos aquilo que seja positivo, sempre. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.